Maravilhosa tarde, mais um encontro, nosso 14º encontro na Casa das Mulheres. E o que a gente faz aqui na Casa das Mulheres é contar histórias e entender como essas histórias impactaram diretamente a nossa vida e a nossa genética, a nossa existência, a nossa história. Então, que histórias mesmo que a gente está estudando aqui, Débora, que a gente está aprendendo? Estamos falando sobre as mulheres que a Bíblia registrou no livro de Gênesis. Mulheres com nomes e mulheres sem nomes. Essas mulheres, elas tiveram a sua história, algumas têm a sua história muito bem descrita e desenhada na própria Bíblia. Outras têm as suas histórias nos livros apócrifos, mas a maioria delas, não, todas elas têm um pequeno registro na Bíblia e nós estamos fazendo o quê? Expandindo, dando um zoom na história dessas mulheres para entender como a história delas impacta diretamente a nossa vida hoje, né? Sei lá, 3.000, 4, 5.000 anos depois, nós somos diretamente impactadas pela história dessas mulheres. E por que, Débora, você diz isso? Porque nós somos feitas de história. Nós somos feitas de uma história. Ninguém aqui, nem eu e nem você que está me ouvindo, nasceu de chocadeira. Nós nascemos de uma história. E essa história, ela é a história da humanidade. Se nós ampliarmos, como eu já falei algumas vezes aqui, se nós ampliarmos a nossa família, nós vamos ampliando até que a gente entende que somos uma única história, a história da humanidade. Mas, por vezes, o nosso ego tão grande, tão inflamado, nos faz achar, nos faz acreditar que somos maiores que essas historinhas lá que estão escritas lá na Bíblia, lá não sei aonde, esse monte de história, ai, que estão aí aglomerado. Mas, não. Quando nós conseguimos nos ver como imagem e semelhança de Deus, nós entendemos que Deus criou um homem e uma mulher, e a partir deste homem e dessa mulher, toda a história da humanidade se desenvolveu, inclusive eu e você. E para que eu e você estivéssemos aqui hoje, nós trouxemos como se fosse um crochê, como se fosse uma grande trama, como se fosse um grande tear, né? Todas essas histórias estão entrelaçadas. E é por isso que quando olhamos para as histórias das mulheres da Bíblia, nos vemos e vemos situações que nos afetam ainda hoje. No nosso último encontro, nós falamos sobre a mulher de Ló e hoje nós vamos falar sobre as filhas de Ló. E eu quero te convidar a ter um olhar muito amoroso para essas moças, porque por uma vida inteira nós somos levadas a julgá-las, né, pelo ato incestuoso que elas praticam ali contra, né, a vida do pai, que é até estranho, né, porque é mais comum o contrário, né, mais comum o abuso partir do pai, né, mas hoje nós vamos entender porque essas moças fizeram o que fizeram, né, porque essa história tão dolorosa aconteceu como aconteceu e como isso chegou para nós. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou te convidar para fazer uma leitura comigo. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, nós vamos ler no capítulo 19, a partir do versículo 1. Do versículo 1, eu vou pular algumas partes, mas você fica à vontade depois para reler o capítulo 19 e entender essa história por completo. Diz assim, ó: Ló recebe em sua casa 2 anjos. Eu não aguento, né? Eu quero chamar a sua atenção. Lembra que há pouquíssimo tempo atrás nós estávamos falando de Abraão, no capítulo 17, 18, e
Abraão recebeu quantas pessoas na sua casa? 3. E quando eles chegam na casa de Ló, agora são 2, né? Aí você pensa aí o que aconteceu nesse caminho, quem foi que não chegou na casa de Ló, tá? Fica aí para você pensar nessa curiosidade. E diz assim: ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde à minha casa, a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos, não. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em sua casa, ou seja, insistiu demais e eles finalmente entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços quanto velhos, sim, todo o povo do lado de fora, chamavam por Ló e diziam: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Trazei-os fora e nós abusaremos deles. Saiu-lhe então Ló e fechou a porta atrás de si e disse: rogo-vos, meus irmãos. Olha com quem que Ló faz aliança, né? Com quem que Ló estabelece uma irmandade. Que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém não façais nada a estes homens, porquanto se acham sob o meu teto, sob a minha proteção. E eles responderam: retira-te, e acrescentaram: só ele é estrangeiro e veio morar entre nós e pretende ser juiz sobre tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. Olha a palavra que os homens lançam sobre a vida de Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, e todos se cansaram de tanto procurar a porta. Olha que coisa terrível que aconteceu ali, que situação desastrosa, né? Aí eu vou adiantar aqui para vocês que eles passaram a noite ali, amanheceu o dia e eles contaram para Ló o que eles estavam fazendo ali. Ló, viemos destruir a cidade. No caminho, né, eles não contaram, mas, né, tinha ali a conversa de Abraão, que não havia 10 justos na cidade, porém ia ser completamente destruída. Mas por amor de Abraão, eles resolveram retirar Ló e sua família da cidade. Inclusive, deram a opção de que os genros, os homens que haviam prometido casamento para as filhas ainda eram solteiras, que esses homens fugissem junto com Ló, sua esposa e suas filhas. Mas esses homens não quiseram, tá? Então, somente Ló, a esposa e as 2 filhas vão então ser retiradas pelo anjo. Na porta da cidade, o anjo tá ali acelerando, vamos, porque eu tenho um prazo para cumprir, eu preciso destruir a cidade. E eles ficam ali e Ló fica ali meio que dormindo, né? Meio que lento na situação. E aí ele ainda negocia com o anjo, vou para ali, vou para lá, vou para acolá, enfim. Por fim, ele resolve ir para uma cidade chamada Zoar, que era a cidade mais próxima. E o anjo diz para ele: olha, você vai, porque antes de você chegar lá em segurança, eu não posso fazer nada. Então, eu preciso resguardar a sua segurança antes de executar o serviço aqui. Agora, vocês imaginem
e hoje eu quero falar sobre um assunto chamado bastardia. O assunto que eu quero abrir com vocês é o assunto das filhas sem pai. Imagine como estava o coração dessas meninas que na noite anterior foram oferecidas aos homens da cidade pelo próprio pai. Na manhã seguinte, são abandonadas pelos noivos e precisam tomar um rumo desconhecido. No caminho, elas perdem a mãe e continuam seguindo só com o pai. Chegam em Zoar, a salvo, porém o coração delas estava tão perturbado de medo que elas duas e o pai decidem ir para um outro lugar nas montanhas, que era uma espécie de um refúgio, né? Elas tinham medo, provavelmente, de permanecer ali e serem, talvez, acusadas como as destruidoras da cidade, algo desse jeito, nesse sentido. E eu quero chamar a sua atenção para as perdas que essas moças viveram num prazo tão curto, de 2 dias. Então, numa noite em que a presença gloriosa, maravilhosa de Deus adentra a sua casa, há ali uma revelação da corrupção do coração do seu pai, que para manter as aparências, que para mostrar que ele era benquisto, ele oferece as filhas como uma espécie de moeda de troca. Provavelmente, né, por graça de Deus, eles não aceitam. Eles não aceitam a proposta. Então, essas moças, elas meio que perderam o pai ali, né? É como se, tipo, imagina, se o seu pai te oferece, ó, faça com elas o que vocês bem quiserem. Esta é a palavra que está registrada na Bíblia. Ó, eu tenho 2 filhas virgens aqui, ó, pega elas, façam com elas o que vocês bem quiserem. E os homens recusam a proposta. E no segundo momento, os noivos delas são convidados, então, a fugir da cidade por conta da destruição. E eles simplesmente dormem, né? Eles dizem, não, imagina, isso não vai acontecer. E decidem, então, abandonar as moças. Então, perdi o pai, né? Por conta da afronta. Perdi o noivo. E agora nós vamos seguir. Para onde? Reto e desesperado. Não olha para trás. Então, a gente sai daqui do ponto A, eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. E a gente não pode olhar para trás, a gente só pode olhar para frente. E a gente chega no ponto B. Só que quando a gente chega no ponto B, estou eu, minha irmã e meu pai. Onde está a minha mãe? Ficou pelo caminho. Ficou para trás. Exatamente, ficou para trás. Imagine a condição da alma dessas moças que chegam numa cidade desconhecida, sem nada, sem nenhuma provisão, sem nenhuma condição, com a alma sangrando de um abandono, de uma ferida, de uma bastardia, e elas não conseguem encarar a vida. Elas não conseguem encarar os fatos a ponto de fugir para as montanhas. Eu quero ler agora aqui, continuar lendo aqui um pedacinho, a partir do capítulo, ainda no capítulo 19, tá? Mas no versículo 30, que diz a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte,
ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai já está velho, e não há homens na terra que venham se unir conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com eles e conservemos assim a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela deitou e nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber novamente vinho, e também esta noite entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela deitou e nem quando levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-o Moabe, que é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e chamou Ben-Ami, e é o pai dos amonitas, até o dia de hoje. Muito difícil essa história, né? Muito indigesta. Quando a gente olha para a corrupção da alma dessas meninas, a gente fica abismado, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que aonde elas estavam não tinha perspectiva. Elas cresceram num lugar de corrupção. Os pais estavam enredados numa corrupção de uma tal forma que o pai fica negociando com os anjos para não sair da cidade. A mãe não consegue suportar a travessia e olha para trás. E é interessante porque Deus, ele é Deus o tempo todo. Quando a gente estudou a história de Sara há poucas semanas atrás, e Deus disse que ela daria à luz um filho, ela riu. E quando o anjo confrontou Sara e disse: olha, porque você riu, o seu filho vai chamar Isaac, que significa filho do riso, ela disse: eu não ri. E Deus diz para ela: é certo que riste. Né? Deus não brinca de ser Deus. Ele conhece todas as intenções do nosso coração. Às vezes a gente é levado a pensar que, nossa, mas que crueldade, então só porque a mulher de Ló deu uma olhadinha para o lado, deu uma olhadinha para trás, mas para ela virar uma estátua de sal, certamente a intenção do seu coração voltou-se com ela. Talvez ela nunca tenha saído de Sodoma. Talvez somente os seus pés tenham se dirigido a Zoar, né? E ela ficou literalmente pelo caminho. E aí vocês imaginam qual era a condição da alma dessas meninas, né? Que eram meninas vivendo ali naquele mundo de prostituição, de abuso, de pedofilia, de zoofilia, de essa que elas cometeram com o pai, né? Que agora eu não tô me lembrando, mas é tão triste você ver que o lugar corrompeu a alma dessas meninas de uma tal forma que elas não viam outra opção. Elas não conseguiam ver a opção de simplesmente descer do morro, se situar na cidade, né? Se estabelecer na cidade, encontrar o que fazer, conhecer as pessoas,
se dar em casamento. Não. Para elas não havia uma opção que não fosse a própria corrupção. Me lembrei, a própria corrupção do incesto, né? Do dar-se ao próprio pai. E eu quero chamar a sua atenção um pouquinho aqui para o lugar de bastardia que essas garotas estavam vivendo. O que é, Débora, um lugar de bastardia? Um lugar de bastardia é o lugar de alguém que não tem pai. Ah, Débora, mas eu tenho pai. Como que eu ia nascer se eu não tivesse pai? Eu não estou falando de um pai biológico. Eu estou falando de um pai de amor. A Bíblia tem um texto que eu gosto muito, que ela diz assim: se um filho pedir a um pai pão, ele daria pedra? E se o filho pedir peixe, ele por acaso lhe daria uma serpente? Se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor, que é um pai de amor. E aí, é sobre esse pai de amor que eu tô falando. É sobre um pai que conhece as necessidades de um filho, mesmo sem ele falar. Quando Isaías diz assim, ó, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conhece toda. Na verdade é Davi, né? Nos Salmos que diz isso. É muito especial você imaginar que ainda a palavra não foi formulada pelos seus lábios, mas o Senhor já a conhece completamente, porque Ele é um Pai de amor. E hoje eu quero te convidar a olhar para esse lugar de bastardia na sua alma, porque quando a Bíblia traz o relato das primeiras mulheres, das primeiras histórias, dos primeiros desafios, é para que nós compreendamos que tudo isso está em nós. Eu e você somos feitas dessa história de bastardia. Eu e você somos feitas da história de pessoas que foram rejeitadas pelo próprio pai, de pessoas que foram expostas e abusadas pelo próprio pai. E eu não tô falando só de um abuso físico, mas de um abuso, de uma exposição, como foi o caso aqui. Ló expôs as filhas dele. Ló expôs as filhas dele como se elas não valessem nada, como se elas fossem como nada. Olha, eu tenho aqui, ó, 2 moças virgens, façam com elas o que vocês bem quiserem. Isso está registrado na minha e na sua alma. Talvez você tenha um pai maravilhoso, mas existe um lugar em você que habita uma bastardia. E talvez você já tenha chorado muitas e muitas vezes por conta desta bastardia. E você se culpa, e você pensa, mas eu tenho um pai bom. E você não compreende que você foi gerada em uma história de muita bastardia. Eu quero te convidar a fazer um outro raciocínio. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo é brasileira ou brasileiro. A história do nosso povo, a história do nosso país, ela nos constitui também. E o nosso país, ele foi um país colônia. E o que significa ser um país colônia? Significa ser um lugar que serve a um outro país. Significa que aquele que é o senhor toma do servo tudo o que quiser, numa forma abusiva. Só que isso se manifesta na nossa história com o pau-brasil, com o ouro e com outras riquezas que foram tomadas por Portugal
por direito, assim dizer, por conta da colonização, mas existe também um histórico na alma do brasileiro, na alma da brasileira, na nossa alma, que é um histórico de abusos, que é um histórico de que o homem branco tomou conta do nosso território nacional e fez o que quis, com quem quis, com homens, mulheres, crianças. E existe cientificamente uma prova de que isso chama-se campo morfogenético. Foi estudado muito no século XVIII e expandiu por toda a ciência, por todas as áreas da ciência, inclusive das ciências humanas, para que se compreendesse que todo dano que é causado a uma população de um mínimo de 100 indivíduos, de 99 mais um indivíduos, ele se torna um dano coletivo. E por isso é como se o registro disso já viesse no meu e no seu DNA. Por isso todos os brasileiros e brasileiras, né, todos os brasileiros possuem um registro de abuso no seu DNA, no seu histórico. É por isso que nós somos excelentes para trabalhar, somos dinâmicos, somos rápidos, somos apressados. Por quê? Porque nós temos um histórico de abuso de trabalho, de abuso emocional, de abuso sexual. E tudo isso nos constitui. Por conta disso, nós temos uma máxima. No fundo do nosso coração, a gente quer ser muito boazinha, muito bonzinho. Para quê? Para que você ganhe uma estrelinha, ao invés de ganhar uma rejeição e um abuso. E muito antes de você pensar sobre um abuso físico, um abuso pessoal, você já tem um registro no seu emocional, você já tem um registro nas suas emoções, no seu histórico, no seu DNA, já tem um registro de abusos. E é por isso que para nós é tão importante ser um fazedor, ser alguém que toma iniciativa e faz as coisas antes de ser solicitado. E o que eu aprendo é que não foi só a colonização que trouxe isso para nós. Isso já era um registro de bastardia. E além disso tudo, nós temos que compreender que no nosso país, no Brasil, desde o início, houve uma constituição de filhos sem pais. Ah, Débora, mas eu tenho pai. Então, mas antes do seu pai, antes da sua avó, antes da sua bisavó, houve uma geração de um número imenso de filhos chamados bastardos. Para você ter uma ideia, eu fui advogada, né? Na Constituição de 1988, que é a Constituição atual do nosso país, foi proibida a distinção entre filhos dentro do casamento e filhos fora do casamento, que eram os chamados filhos bastardos. Até 1988, quando nascia uma criança e a mãe ou o avô ou quem fosse registrar e essa mãe não fosse casada, então registrava-se na certidão de nascimento filho bastardo. E se fosse filho de um casamento, registrava-se filho legítimo. Não é difícil encontrar certidões antigas que existiam esse termo. Talvez na certidão da sua avó, porque no casamento era recolhida, né? Mas suponhamos que tivesse, guardou lá a certidão de nascimento antiga da avó ou da bisavó, ia estar escrito lá, filho legítimo ou filho bastardo. Por quê? Porque era comum a diferenciação. Aí, em 1988, o Brasil coloca na Constituição: não haverá distinção entre filhos legítimos e filhos bastardos.
Hoje, quando a gente lê isso e não estudou a história, acha assim, nossa, o que será que significa um filho legítimo e um filho bastardo? É porque o Brasil era constituído por uma grandíssima maioria de filhos bastardos. Isso foi tão real, foi tão verdadeiro, que eu me lembro que uma vez eu fui fazer um inventário para uma senhora, era para empregada dela, e ela é uma procuradora, hoje já aposentada, então ela também era uma operadora do direito, mas ela não sabia fazer isso, ela trabalhava em uma outra esfera e ela pediu que eu fosse na casa dela e fizesse esse trabalho, e ela me daria todas as informações e tal, e eu fui, passei um dia lá montando o processo, explicando como é que funcionava, e ela ficou em choque quando ela descobriu que o filho bastardo tinha o mesmo direito do filho legítimo. E eu fiquei em choque dela achar que tinha diferença. Tamanha a distância cultural, né, entre mim e ela. Porque ela estava dentro de um contexto cultural de que sim, era diferente. E outro choque também que ela me trouxe ali e que eu também fiquei em choque por conta da percepção dela, foi ela me dizer que então quer dizer que a mulher honesta tem os mesmos direitos da mulher amaziada, e ela trouxe aquilo com uma ênfase, e eu vou já explicar o que é a mulher honesta. A mulher honesta é um termo cunhado no Código Penal brasileiro que significa nada mais, nada menos do que a mulher casada, né? E para ela era um absurdo que uma mulher casada tivesse os mesmos direitos que uma mulher dita amaziada, que hoje a gente chama de união estável, né? Que é equiparado ao casamento. E é equiparado em todos os sentidos. E ela ficou muito chocada com a mudança que a sociedade tinha feito em relação à lei. E porque na época em que ela estudou, sei lá, 40 anos atrás, era diferente. E quando eu expliquei para ela que não, que isso tinha sido equiparado, ela ficou bastante chocada. E por que eu tô contando tudo isso? Porque nós somos constituídas de história, mas muitas vezes desprezamos a história. Muitas vezes eu não quero saber do que ficou para trás. E não entende porque fica paralisada, como aconteceu com a mulher de Ló. Fica paralisada nas suas dores porque não conhece as dores. E quem não conhece não trata, não acolhe. Quem não acolhe não consegue ir adiante, não consegue vislumbrar o futuro. Mas ainda, voltando às duas filhas de Ló, eu quero chamar a sua atenção para que, se em algum lugar da sua alma ainda habita uma bastardia, que você convide o Espírito Santo para que ele possa desvendar e ele possa mudar todo esse desprezo que ainda há na sua alma, porque sim, na nossa alma paira esse desprezo paterno, essa bastardia nos persegue historicamente e por vezes não conseguimos lidar com as nossas corrupções por conta da bastardia. E para finalizar, eu quero falar para vocês sobre a corrupção da alma, corrupção das filhas bastardas. A filha que é bastarda, a filha que não entende ter um pai, ela vive num lugar de corrupção. Ela não consegue vislumbrar a possibilidade de simplesmente ter um marido. Por quê? Porque ela diz: não vai ter possibilidade para nós. Vamos morrer aqui, nesse lugar isolado, abandonado. E aí elas se submetem a mais uma corrupção, a mais um abuso. Não bastasse toda a história de abusos que elas já tinham vivido, e aí elas vão lá e ainda se envolvem num relacionamento incestuoso com o próprio pai. E para concluir,
eu quero dizer que quem não tem pai não encontra o seu lugar no mundo, não encontra o seu lugar na vida. As filhas de Ló estabelecem uma relação de incesto com o pai porque elas não se veem como filha. Quem não se vê como filha faz qualquer coisa para alcançar os seus objetivos corruptos. Mas eu quero te lembrar que, como Paulo diz aos Colossenses, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, absolutamente tudo, subsiste. E Paulo está falando de quem? De Jesus, aquele que nos convida para o reino da sua maravilhosa luz. Em outras traduções, diz que ele nos transportou em segurança para o reino do Filho do seu amor. Eu acho simplesmente maravilhosa essa palavra, porque ela me conforta e me leva para um lugar de ser filha, de entender que eu tenho um lugar. Onde? Um lugar em Cristo, no reino do Filho do amor. Então, eu queria concluir essa história dessas duas meninas bastardas, né? Que se deram ali em um relacionamento incestuoso. Mas eu queria que você pensasse, aonde que está a sua corrupção? Aonde que a sua corrupção te leva a praticar coisas, a praticar atos incestuosos? Aonde a sua corrupção atua para que você seja levada a burlar os seus próprios princípios? Eu sei que em algum lugar ainda habita uma bastardia em você. E é por isso que hoje eu quero te convidar a semear uma palavra. E a palavra que eu quero convidar você a semear hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 17, do versículo 9 e 10. E diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu quero convidar você a semear essa palavra para que a corrupção da sua alma venha à tona. E o Senhor, esquadrinhando o seu coração, possa te mostrar onde está a sua corrupção, onde está a sua bastardia, e com o sangue de Jesus você possa ser curada desta bastardia. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por mais um momento com essas mulheres, eu te agradeço por mais um momento na casa das mulheres. Te agradeço porque o que o Senhor está fazendo aqui é algo sobrenatural. É algo que certamente tem impactado a vida de muitas pessoas. E eu quero convidar o Senhor, o Espírito Santo, para que venha no profundo de cada uma, no profundo de cada mulher, derramando o seu bálsamo poderoso, o seu bálsamo santo, para que cada mulher seja restaurada da sua corrupção, seja esquadrinhada no seu coração e seja limpa das suas relações incestuosas, para que cada uma venha compreender o lugar de corrupção na sua alma que precisa ser sarado,
que precisa ser transportado do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Pai, nos transporta em segurança do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Que haja luz em nosso viver, que haja luz diante de nós, que os nossos olhos sejam abertos para ver a esperança verdadeira do seu chamado em nós. Pai, nós oramos declarando a tua palavra para que o Senhor venha esquadrinhar o coração de cada um aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, querida? Se você ficou até aqui, curte, compartilha, manda para alguém essa mensagem, fala, eu quero que alguém seja abençoada com essa mensagem, que entenda o que é bastardia, que entenda o que é essa dor de não ter pai, porque há mulheres que não têm, há mulheres que têm, mas fato é que a história da bastardia está registrada na minha e na sua alma e precisa ser curada pelo sangue de Jesus. Então, curte, compartilha e se você quiser, eu quero contribuir com o seu canal, Débora, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, mas comenta aqui embaixo, bastardia, para mim saber que você assistiu até o final, tá bom? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.